Porque um administrador de empresa corta custos quando necessário e os nossos políticos não cortam os custos municipais, estaduais e federais e ficam loucamente dependendo, por exemplo, dos altos impostos sobre os combustíveis. E mais uma pergunta para você. Me responda, comente, quais as práticas da gestão de empresas se aplicaria na gestão pública para que os políticos possam fazer. Inclusive, muitos políticos têm empresa. Na empresa deles, eles têm certas práticas de gestão. Porém, na gestão pública, eles têm práticas completamente diferentes. O que, na sua opinião, poderia trazer da gestão de empresa para a gestão pública? Fique comigo até o fim desse vídeo, mesmo que você precise, que você tenha que acelerar a velocidade desse vídeo. Eu preciso que você comente, que você participe comigo desse assunto tão importante. Meu nome é Marcos Alexandre, sou empresário industrial no segmento de embalagens desde 2005 e estou aqui para contribuir com empreendedores através das minhas experiências práticas. Ajudar empreendedores a não viverem no mundo da miséria. Eu já vivi. Ajudar empreendedores a não viverem no mundo da sobrevivência, como a maioria vive. Eu já vivi também. Porém, ajudar empreendedores a prosperarem os seus negócios e serem felizes com eles. Curta aqui embaixo, ative o sininho para que você possa receber as notificações quando eu publicar um vídeo novo e se inscreva no meu canal, me ajudando a levar esse conteúdo tão importante para mais empreendedores que precisam. Muito obrigado. Você sabe qual é a causa principal de uma empresa quebrar? Pois é a falta de gestão dos custos, é o descontrole dos custos. A empresa começa a gastar mais do que fatura, do que recebe. E aí, somado a esse problema, o dono ou administrador, ele vai empurrando isso para frente, ele não resolve o problema na raiz. Sabe por que não resolve? Porque cortar custos, fazer ajuste profundo numa empresa, dói. Dói na pele do próprio dono, dói na pele do administrador. Às vezes tem que mexer no valor do prolabore, cortando custos na própria carne. Às vezes dispensar pessoas, às vezes desfazer daquela máquina que está ociosa, daquele equipamento que está ocioso. E isso às vezes dói. Então, o empreendedor ou o dono, o administrador, vai empurrando isso para frente. E uma empresa, às vezes, para ter uma quebra definitiva, pode demorar 10 anos. Ele começa a fazer antecipação de recebíveis, ele começa a pegar dinheiro emprestado não como uma forma de fazer investimento, mas para tapar buraco de prejuízos que a empresa está dando. E quando a empresa está dando prejuízo, quando você vai tapar buraco, se esse saco está com um buraco aberto, não vai ser empréstimo, não vai ter empréstimo suficiente que vai resolver esse problema. Primeiro precisa tapar o buraco, resolver o problema dos custos, estancar os custos. E o empreendedor, o dono, administrador, não faz isso, vai empurrando isso para frente. Mas, para resolver esse problema e para não quebrar, muitos empreendedores têm coragem. Eu já fiz isso no passado. Não tive dó, não tive pena da minha própria pele e tive que resolver um problema na raiz, fazendo com que a empresa sobrevivesse e se desenvolvesse. No nosso país, os nossos políticos têm muita dificuldade de cortar os custos. Nós tivemos aí algumas reformas administrativas para serem emplacadas e elas não vão à frente. Porque, por exemplo, nossos deputados são muito cobrados pelos prefeitos, pela sua base eleitoral. Eles têm dificuldade de votar alguns projetos de corte de custos, porque isso vai afetar alguns municípios, alguns estados que têm o seu custo público, da máquina pública, muito caro. E aí a gente fica dependendo desses políticos que estão mais preocupados com a sua reeleição. Então, será que nesse ponto onde eu falo agora de reeleição, seria um dos problemas que o Brasil tem? É a tal chamada reeleição? Será que se nossos políticos fossem para lá e não tivessem a reeleição, a gente teria esse problema? Será que nossos deputados, senadores, governadores
e também presidente da República não faria um trabalho melhor se não tivesse reeleição, porque não estariam preocupados com suas reeleições. A gente tem um governo de 4 anos. No primeiro ano, o governo consegue governar. No segundo, já começa a ter as preocupações, ataques e preocupações próprias com as próximas eleições. Então, de repente, fica aí a minha pergunta para você. Será que se a gente fizesse uma campanha para acabar com as reeleições, seria um remédio para essa preocupação da reeleição e nossos governantes poderiam fazer o que é correto na administração do país, assim como um administrador de empresa faz quando precisa fazer, quando ele tem coragem de fazer? Fica aí a minha pergunta, comente aqui. Então, nas empresas, os custos são os grandes vilões. E custo é como mato. Se você não ficar de olho neles, se você não cortá-los, não podá-los, você vai parar de colher frutos. As plantas vão ser menos importantes, vão aparecer menos do que os custos. O mato vai crescer e você nem vai ver mais as plantas. E não vai ter fruto, porque os custos, os matos cresceram. E no meio do mato a gente acha tanta coisa. Tem muita coisa no meio do mato. Será que é coisa boa, Rafael? O que tem no meio do mato? Cobra, rato e por aí vai. Espinhos, a gente começa a não ver onde a gente está pisando mais. Pois é. E no Brasil também tem sido assim. Se nós formos olhar, por exemplo, os custos com gastos públicos, em 1997, eles representavam 14% em relação ao PIB. Ele foi subindo, principalmente no governo, no último mandato do Lula e no mandato da Dilma. Ele chegou a 20% em 2016, ao ponto do Brasil chegar a assustar investidores, a assustar o mundo, onde as pessoas pensavam que o Brasil ia quebrar. Ele estava crescendo sem freio, o mato estava crescendo sem freio, poderia chegar a 25%, 30%. Aí o Temer criou o teto de gastos, o Congresso aprovou o teto de gastos. De lá para cá, os custos, esse mato, ele está represado em 19%. E é engraçado que o Lula, eu sei que você gosta do Lula, não adianta você dizer que não, viu, Rafael? Ah, não, você é mais fã do Ciro, né? Só do Ciro? Não. É porque o Lula disse que se ele vencer as eleições, ele vai cortar o teto de gastos. Ou seja, vai poder gastar de novo, o mato vai poder crescer. Custos pode crescer, desde que as receitas sejam maiores. É necessário cortar os custos. Tem problema aumentar o Bolsa Família, criar o Auxílio Brasil? Não, deve-se criar. O problema é que com que dinheiro vai fazer isso, se não corta os custos? Então é necessário que esse custo, por exemplo, com a máquina pública, por que ele não pode voltar para 15%? E esses outros 5% poderia ser para investimento, para poder fazer projetos sociais, aí sim a gente iria para frente. Agora, com o mato crescendo do jeito que vinha crescendo, e pode voltar a crescer, porque o teto de gastos pode não ser mais obedecido, aí o Brasil vai a passos largos para quebrar. Vale lembrar que esse custo do Estado, quem paga sou eu e você. Eu vou te dar o exemplo de um preço alto da gasolina. A alíquota de ICMS da gasolina no Brasil, ela varia de estado para estado. Tem estado que é 25%, tem estado que é 34%. Baseado num estado que a alíquota de ICMS é 25%, a gasolina R$ 4,00, o estado arrecada R$ 1,00 de ICMS. Se a gasolina estiver a R$ 6,00 o litro, o estado vai arrecadar R$ 1,50. Olha só, 50 centavos a mais. Você acha que o estado está tão preocupado com o meu bolso? Essa semana, o meu tanque de combustível custou R$ 410. Ou seja, estamos pagando essa conta. Quem tem um carro com um tanque de combustível menor, com certeza vai estar pagando aí em torno de 350, 380 reais um tanque de gasolina. E o Estado arrecadando muito mais. Não só referente à gasolina, mas também se aproveitando um pouco mais da inflação em outros produtos. A carne subiu, o Estado vai arrecadar mais. E não só o Estado. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, com certeza, está arrecadando muito mais
está tendo mais lucros com o aumento do preço, com essa política do preço do combustível está alinhado ao preço internacional, está alinhada ao preço internacional. Quem ganha são os acionistas, a empresa e eu e você pagando caro aqui. Prova de que os custos públicos estão tão altos é que, para o governo aumentar o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, para R$ 300, estão tendo que pagar apenas 39 bilhões em 2022 de precatório, eram para pagar 89 bilhões, mas estão usando 50 bilhões para fazer esse programa social, o Auxílio Brasil, que é muito útil para compensar principalmente o aumento da inflação. Porque quem ganhava R$ 150 há 2 anos, antes desse período das paralisações que fizeram com que a inflação subisse, usava esse dinheiro para algumas coisas. Hoje não faz quase nada do que fazia e é justo aumentar para R$ 300. O problema é que o governo está tendo que fazer muitos esforços, porque não tem onde mexer no orçamento. Existe o teto de gastos, que é para controlar os gastos públicos. O que o governo tem que fazer? Reforma administrativa profunda para reduzir o gasto público. Aí sim, como já falei anteriormente, vai sobrar dinheiro para fazer programa social e fazer investimentos. Então estão arrolando esses 50 bilhões para 2023. Por quê? Porque em 2023 será o primeiro mandato do governo, seja desse se for reeleito ou seja do próximo. E em primeiro ano de mandato a gente sabe que os governos conseguem trabalhar. Mais um motivo aí para a gente pensar se reeleição é coisa boa para o país. Eu vou te fazer uma outra pergunta em cima disso para finalizar e eu quero o seu comentário. Você não acha que ser político é muito importante? Que uma das soluções desse problema, Brasil, seria diminuir a importância de ser político? Porque tem famílias, por exemplo, que perpetuam no poder político por anos. E as reeleições contribuem também com isso. Se não pudesse ter reeleição, para uma família ficar perpetuando muito tempo no poder, teriam que ter muitos filhos. Eu, por exemplo, se resolvesse ser político, não tenho essa pretensão, só tenho 2 filhas, então poderia ficar no poder só 12 anos. 4 anos meu, 4 anos da minha filha mais velha e 4 anos da minha filha mais nova. Se bem que eu poderia colocar a minha esposa, ou seja, 16 anos. 16 anos no poder. Mas resolveria um problema, porque se tiver reeleição, pode ser que esses 16 anos virem 30, 40, 50. E ser político parece ser muito importante porque não fazem a gestão como fazem na empresa deles, quando um político tem empresa, não faz a gestão pública como se faz na política. Por quê? Porque parece ser muito bom ser político. Talvez tenha muitas regalias, talvez os benefícios são tão imensuráveis que a gente nem consegue aqui perceber, nem consegue mensurar. Esse poder deve ser muito bom. Então, de repente, esvaziar a importância de ser político, porque assim, quem tem uma veia mais social, quem iria ser político é quem gostaria de prestar um serviço ao povo, à população, ao país. Gostou desse vídeo? Curta aqui embaixo, ative o sininho para você ser notificado quando eu gravar um outro vídeo, quando eu publicar um outro vídeo e se inscreva no meu canal, me ajudando a levar esse conteúdo para mais pessoas que necessitam. Muito obrigado.